Olá, pessoal! Nós vamos estudar um pouco mais sobre o Brasil. O tema é o capítulo 9, Brasil, a construção do Império. Aqui é a professora Ana Érica, eu espero que vocês prestem muita atenção na aula e usem o livro a partir da página 148. Essa imagem muito conhecida é a representação da independência do Brasil. Ela é uma imagem simbólica, usada para enaltecer a imagem de Dom Pedro I, já que não foi exatamente assim que aconteceu. Nós vamos estudar agora o que aconteceu no Brasil após esse momento em que o Brasil foi considerado não mais uma colônia e um país. O Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, foi um ato simbólico do momento em que o príncipe regente declarou a independência, como nós havíamos falado anteriormente. Dom Pedro I, nesse mesmo ano, foi coroado imperador do Brasil, mas não foi algo que agradou a todos. Revoltas começaram a eclodir em todas as províncias, como eram chamados os estados brasileiros. As lutas foram entre tropas portuguesas e parte da população do Brasil, que divergiam entre querer a república e aceitar a monarquia da família portuguesa aqui no Brasil. Dentre as lutas que aconteceram, uma das principais e mais demorada foi a guerra que aconteceu na Bahia, e se destacou muito pela imagem de Maria Quitéria, essa moça jovem que se disfarçou de homem, já que na época as mulheres não podiam participar das forças armadas, e ela passou a combater os portugueses que não aceitavam essa independência do Brasil. Apesar da proclamação da independência chegar até nós como algo romantizado, belo, bonito e pacífico, não foi bem assim. A partir do momento que Dom Pedro I declarou o Brasil independente e se tornou o novo imperador do Brasil, ele enfrentou muitas divergências. Entre elas, com a Assembleia Constituinte, que deveria elaborar a Carta Magna entre seus quase 100 deputados provinciais e, a partir daí, elaborar a primeira Constituição brasileira. Mas no momento que eles começam a se organizar nessa Assembleia, eles começam a divergir e se dividem em dois grupos políticos, chamado Partido Brasileiro, que almeja maior liberdade das províncias, uma possível república, e Partido Português, muito conservador, que apoiava incondicionalmente a monarquia. Dom Pedro e seus partidários defendiam a restrição do poder de decisão das províncias. Já os brasileiros viam com desconfiança a centralização do poder. Dom Pedro almejava se tornar quase que um rei absoluto, comandar o Brasil de maneira centralizada, diminuindo o poder das províncias, do que hoje nós chamamos de estados, o que boa parte dos brasileiros não gostaram. O grupo político que divergia de Dom Pedro I logo tratou de se organizar e de formar o primeiro esboço do que seria a nova Constituição. Em 1823, eles apresentaram, defendendo uma limitação do poder desse imperador através do poder legislativo. Uma ideia mais radical era de José Bonifácio, que defendia um projeto em que a escravidão seria extinta de maneira gradual. Isso assustou Dom Pedro I e a elite que o apoiava. E aí, na madrugada de 12 de novembro, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte. Esse episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia. Ele tirou o poder representativo
que esse grupo tinha. E acabou convocando um novo grupo, chamado Conselho do Estado, que, claro, ele convidou os políticos que comungavam da mesma ideia dele. E esse grupo acabou elaborando a primeira Constituição brasileira. E nessa primeira Constituição, eles instituíram 4 poderes. Continuou existindo legislativo, o judiciário e executivo, mas eles acrescentaram o poder moderador. Quer dizer, o poder legislativo, que elaboravam as leis, judiciário, que executava a justiça, executivo, que eram os ministros, e o moderador era o poder conferido a Dom Pedro I, que era superior a todos os outros. Ou seja, o poder moderador é o que dava um poder praticamente absoluto a Dom Pedro I. A primeira Constituição brasileira ficou pronta em 1824 e atendia aos interesses de Dom Pedro I e a elite que o apoiava. Nessa Constituição, determinou-se, primeiro ponto, definiu que a forma de governo seria monárquica, hierárquica, passada de pai para filho, constitucional, né, justamente a Constituição que ele havia elaborado, e representativa para o Brasil. Então, continuaria tendo deputados, senadores, escolhidos pelo povo através do voto. Definiu-se também que o catolicismo seria religião oficial do Estado, outras religiões poderiam ser também praticadas, mas de maneira mais silenciosa, sem tanta ostentação, sem aparecer, porque a principal seria a religião católica. Foram considerados cidadãos brasileiros os homens, é muito importante lembrar disso. As mulheres não eram vistas e consideradas cidadãs, então a própria representação aí da sociedade patriarcal, onde os homens comandavam. Então, quem era considerado cidadão? Era homem livre e libertos, nascido no Brasil. O voto era censitário e excludente. O que isso quer dizer? O voto era apenas para aqueles que tivessem uma renda mais elevada, que fossem do sexo masculino também, e com algumas restrições, assim como a candidatura a cargos políticos, que tem uma exceção bem grande. Além do candidato ter uma renda mais elevada, bem mais elevada que o eleitor, ele também teria que ser católico. Era uma regra, um critério dessa nova Constituição. O regime escravagista não foi alterado. Continuou sendo um direito do proprietário. Então, continuou a mesma base econômica escravocrata que havia antes da independência. A nova Constituição e a monarquia que se estabelecia aqui no Brasil, ela não era muito pacífica, não enfrentou um momento de paz. Ao contrário, inúmeras revoltas começaram a eclodir no Brasil a partir da independência. E uma delas foi a Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador foi um movimento que reunia alguns estados, chamados de províncias, principalmente da região Nordeste e Norte. Era Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Pará, que se uniram e iniciaram conflitos armados em várias regiões dessas províncias, contra principalmente a falta de autonomia dessas províncias. Mas essa revolta ela foi reprimida de maneira muito violenta pelas tropas do governo, que acabaram, no final desse movimento, executando muitos dos líderes que fizeram parte da Confederação do Equador.
Esses conflitos mancharam a imagem de Dom Pedro I, que logo começou a não ser muito bem quisto aqui dentro do Brasil. E ele precisava que a independência fosse reconhecida. Não bastava o grito do Ipiranga, não bastava a imagem que representasse a independência. Era preciso que outras nações reconhecessem a independência. Então ele começa um processo para essa busca de reconhecimento. Somente os Estados Unidos, inicialmente, e o México aceitaram a independência do Brasil, sem depender mesmo da aceitação de Portugal. Mas o principal era que Portugal reconhecesse essa independência. Para isso, Dom Pedro I buscou apoio dos ingleses, que procuraram negociar, fazer a mediação, na verdade, entre Portugal e o Brasil. Dessa mediação, para reconhecer a independência do Brasil, Portugal exigiu a indenização de 2 milhões de libras. Então, dessa forma, é que nós tivemos a independência do Brasil, com uma enorme dívida. Apesar do reconhecimento de Portugal, da Inglaterra e de outros países em relação à independência do Brasil, mas após isso, a imagem do imperador ficou muito desgastada. Primeiro, porque ele inicia uma guerra para anexar o Uruguai, chamada Guerra da Cisplatina, na qual ele perde, e perde também muitos recursos econômicos que ele havia investido, causando uma crise econômica no Brasil, onde o Banco do Brasil decreta falência. Um outro acontecimento que influenciou nesse desgaste foi a morte do seu pai, Dom João VI, em 1826, na qual ele deveria assumir o trono lá em Portugal. Entretanto, ele abdica em nome de sua filha não vai para Portugal assumir, e Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro, assumiu o trono em Portugal, o que causou ainda mais um mal-estar entre Brasil e Portugal. No final dos anos de 1820, esse descontentamento chegou ao auge, especialmente por conta do assassinato do editor jornalístico Líbero Badaró, que era um crítico ferrenho à monarquia. Então, a partir do momento desse assassinato, o clima de insegurança e de descontentamento mesmo com o imperador se espalhou de uma maneira muito drástica em todo o Brasil. A crise do imperador Dom Pedro I chega ao auge num conflito que ocorreu em 15 de março de 1831. Foi chamada Noite das Garrafadas. Aconteceu no Rio de Janeiro, enquanto os portugueses organizavam uma festa para receber Dom Pedro, que voltava de uma viagem que havia feito a Minas Gerais. A população do Rio de Janeiro começou, então, a jogar pedras e garrafas naqueles portugueses e virou um conflito mesmo. E nesse momento, Dom Pedro teve a noção do quão o governo dele estava desgastado e do quão ele não era mais querido aqui no Brasil. Por esses motivos, Dom Pedro resolve abdicar do trono. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, então com 5 anos de idade. Dom Pedro volta para Portugal e deixa seu filho nas mãos de um grupo da elite brasileira política que se compromete em cuidar da criança e cuidar também do Brasil. A partir desse momento em que o Brasil fica sem imperador, uma monarquia sem imperador, uma elite brasileira se organiza para comandar. Foi o chamado período regencial. Primeiro, eles organizam uma regência trina, com 3 representantes, provisória,
que dura pouco tempo, depois uma regência trina, permanente, que dura alguns anos, e por último a regência una. Entretanto, chegou um momento em que começaram a acontecer muitos conflitos entre as elites e entre também os grupos regionais, muitas revoltas, e 9 anos após a abdicação do trono, Dom Pedro II recebe sua antecipação da maioridade e assume o poder aos 14 anos. E esse conteúdo termina por aqui. Até a próxima aula, pessoal, e vão lá fazer a nossa atividade. Um abraço.